Eu só ouvi, vê não. Eu também. Só Tô estou ouvindo também. Ouvir. Tá bom, eu vou sair, torno a entrar. Ah, agora sim. Ah, pronto. Agora sim. Aí, Lenise! Pastor, professor, missionário, diretor. Como é que tá? Saudade. Como é que tá o Rio? Tá frio. Está Frio com 25 graus. É, hoje deu uns 20, hoje deu uns 23. Hoje deu uns 23. Nem fui pra praia, nem passei perto da praia hoje. Só passei de carro. Gostando muito. Ai, muito bom, muito bom. Saudade das aulas. Poxa vida, abandonou o sexto período. Só quer saber dos angolanos, dos índios, agora, dos alunos. Só quer saber dos missionários, dos alunos. Só quer saber da missão agora. Não é não. Agora a gente que vai junto, a gente que vai para a missão junto. Se a gente quiser ver professor Binja, Fábio Ito, meu filho, a gente vai ter que ir para o campo missionário, senão a gente nem vê mais. Não é verdade, não é verdade. Não é verdade, não é verdade. Pode perguntar à professora Adriana, não é verdade. Adriana é um anjo, Adriana é uma santa. Adriana vai defender, Senhor. Adriana vai passar pano. É a pacificadora lá de Mateus 5, chamada Filho de Deus. Amém. Gente. Você que é um presente para nós, Lenise. Não é querendo me gabar, não. Na Bahia a gente consegue ver mais ele, ô glória. Rio de Janeiro nem passa perto. Tem um sangue baiano, um pouquinho de Santana, e aí a gente aproveita. O povo acha que Rio de Janeiro é Nínive, não é Meu possível. irmão! Eles olham assim, Nínive, Rio de Ai, Janeiro é Nínive. meu irmão Cleiton, tudo bem? Mobilizar. Estamos Tudo bem, com um meu? grupo orando para ter um polo da Flã no Rio de Janeiro. Aqui é tipo Nínive, ninguém dá confiança para isso aqui, não. Olha só, não é verdade. Ai, ai. Muito bem. Nossa, aí o nosso amado irmão Abraão. Meu Deus, olha. Boa noite, Que professor. alegria. Boa noite a todos. Confessa que tá com saudade. Excelência. Nossa irmã Saudade das Regina, aulas. Regiane, Rodrigo, Danilo, Luiz. Nossas melhores saudações. Fala, pastor! Prazer é todo meu. Muito bem, muito obrigado. Muito bem. Meus amados irmãos, vamos iniciar então o nosso culto? Vamos sim. Eu acho que a minha internet caiu agora que voltou, perdão. Vamos iniciar então, né, oficialmente, porque já estamos em culto, né? Estamos aqui juntos, reunidos, e eu gostaria de iniciar dando as boas-vindas a todos. É muito bom estar com vocês aqui. Gostaria de ler apenas 3 versículos da Palavra de Deus, que estão em Salmo 105, 1 a 3, que diz: Louvai ao Senhor e invocai o seu nome.
Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos. Falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Então, nós estamos aqui alegres, porque estamos buscando ao Senhor juntos, como Igreja de Cristo. É um prazer, é um privilégio muito grande estarmos aqui, nesse momento. E eu gostaria de pedir para Lenice fazer uma oração para nós, né? Para que Deus abençoe esse culto, que Deus se agrade, que Ele receba e fique feliz com a gente nessa noite. Você pode orar, Lenice? Posso sim. Pai, obrigado. Amado Pai, nós te damos a glória, te damos o louvor, te agradecemos, Senhor, por esse momento especial que nós podemos nos reunir mensalmente para juntos te adorar, Pai, para desfrutar dessa comunhão. Pai, eu te agradeço pela FLAM, porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos guiado, Pai, até aqui. Até que o Senhor tem nos ajudado, Pai. Obrigada por essa visão, Pai, da missão, essa visão da adoração, Pai. Obrigada porque nós podemos ver e podemos sentir que nós não estamos aqui somente para estudar letras, Pai, mas para desfrutar, Pai, do Teu Espírito. Obrigada por esse amor, pela alegria, pelo carinho que nos une, Pai. A Tua palavra diz que o mundo saberia que nós somos Seus discípulos porque nós temos amor. E eu te agradeço por esse amor que existe dentro da FLAM, que nos sustenta, que nos levanta tantas vezes. Te agradeço agora especialmente pela vida do pastor Binja, nosso professor querido, que vai nos trazer a palavra, Pai. Que nós possamos ser alimentados e fortalecidos através da vida dele, Pai. Que ele possa estar sensível ao Teu Espírito, Pai, e falar o que vem de Ti, Pai. Nós também te pedimos pelos professores, pelos alunos, Pai, por toda a família da FLAM, dos Jovens da Verdade, Pai, que não estão presentes nesse culto, que essa unção, que essa graça possa acompanhá-los também nesse momento. Nós te damos a glória, consagramos as nossas vidas a Ti, Pai, e consagramos esses momentos que nós vamos passar juntos para a Tua adoração, Pai, como é em toda a nossa vida. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e nos consagramos a Ti. Amém. Amém, amém. Muito obrigada. Então, sem mais delongas, vamos passar a palavra ao nosso querido, estimadíssimo professor, doutor Elias Binja. Muito obrigada, professor, porque mesmo não estando bem de saúde, mesmo estando com a garganta inflamada, mas aceitou com carinho o nosso convite e nós estamos muito agradecidos e honrados com a sua presença e prontos para aprender mais uma vez. Então, está com a palavra, Deus o abençoe. Muito obrigada desde já. Muito obrigado, professora Adriana. Muito obrigado, queridos irmãos e amigos, companheiros de caminhada, de pesquisa. Muito obrigado pelo carinho da vossa presença no nosso culto. Não é sempre que a gente consegue estar juntos assim, mas aprove Deus nos dar esse privilégio de nos reencontrarmos através desse espaço. Meus irmãos, eu queria propor aqui uma reflexão que se encontra no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5. Eu vou ler apenas um versículo, o versículo 48. É um versículo que me assombrou durante muito tempo, e aos poucos ele vai ganhando sentido para mim, embora ainda não totalmente, mas vai ganhando sentido à medida em que o tempo vai passando, à medida em que a gente vai caminhando com Deus, o texto vai ganhando sentido. Evangelho de Mateus, ou segundo São Mateus, capítulo 5, o versículo 48 nos propõe ou nos diz o seguinte: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Vou repetir. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Esse texto
eu tenho uma história relativamente longa com ele. Desde que comecei a ler a Bíblia sistematicamente, sempre que eu chegasse a esse versículo, eu me via quase que forçado a pulá-lo, né? Porque nos traz uma proposta assim, difícil de digerir. Quando eu comparo banana com mamão, não tem problema nenhum, é tudo fruta. Quando comparo cachorro com gato, também não tem problema, é tudo animal. Mas comparar o ser humano com Deus, isso me assusta. O texto está construído de forma comparativa. Isso é assustador. E não menos assustador ainda é perceber como o verbo ser está conjugado no imperativo. Sede vós perfeitos. Duas coisas ressaltam aqui o imperativo, pelo menos é a leitura que faço. A primeira é que é um mandamento, é uma ordem. Como é que Jesus nos ordena a sermos perfeitos? Como é perfeito o Pai Celeste? Acaso algum dia a gente chega lá? A minha experiência é esta, que quando me esforço, eu me torno mais consciente da minha imperfeição. Então, isso é assustador, é aterrador, né, de certa forma. Por outro lado, o imperativo, a maneira como ele está construído no texto, me sugere urgência. E aí a coisa fica ainda pior do que já está. Então, esse texto me assusta por essas razões. Mas, por outro lado, realça aqui um promenor que pode passar batido à primeira vista, que é que o Evangelho não nivela por baixo. O Evangelho nivela por cima. Isso é assustador, gente. É assustador. Nivelar por cima é aterrador. Então, a urgência, a necessidade do imperativo, e o modelo tomado como referência para sermos, isso faz esse contexto que me deixa assustado e assombrado. Mas, ao mesmo tempo, eu encontro um certo alívio ao ler os outros textos que vão, de alguma maneira, fazer referência disso, e me trazem conforto. Não um conforto de descansar, mas o conforto de perceber que a coisa é um pouquinho melhor do que eu já estava pensando, ou estava supondo, né? Talvez o apóstolo Paulo compreendeu isso melhor do que ninguém. Na sua carta aos Filipenses, capítulo 3, no versículo 12, ele nos dá uma dica que é extremamente valiosa na compreensão desse texto. Quando o nosso irmão nos diz o seguinte, capítulo 3, versículo 12, ele diz assim: não que eu o tenha já recebido, em algumas versões diz alcançado, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ora, o apóstolo Paulo está sugerindo que há uma razão, né, que vai um pouquinho além da questão soteriológica, da questão de salvação. Né? Há um propósito além da salvação, vinculado à escolha que Jesus fez por nós. E esse propósito é nos tornar perfeitos. Nós fomos conquistados para sermos perfeitos. E aí, no versículo subsequente, ele
nos mostra. O versículo 13, ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Logo, a sugestão, a compreensão que Paulo tem disso é que a perfeição não se dá num ato, num instante, num estalar de dedos. A perfeição, nesse sentido, é um processo. E não é difícil perceber que este processo tem início no dia em que Cristo nos conquistou, no dia em que nós o acolhemos como nosso Senhor e Salvador, nos rendemos ao seu senhorio. Então, nós começamos a marchar para a perfeição. Então, e o imperativo nesse sentido, na marcha, é sempre olharmos para frente. As coisas que fizemos hoje, elas nos servem de referência para superá-las, mas não nos acomodarmos àquilo que já está feito, mas prosseguir sempre até alcançarmos o prêmio. E aqui a perfeição, em Paulo, já aparece como um prêmio. É aquilo para o que nós fomos alcançados. Então, é prosseguir para esta conquista, esse prêmio. Agora, por outro lado, a despeito de qualquer coisa, não é também difícil dizer que, por melhor que sejam os nossos esforços, o Evangelho não é possível para nós. Nós não operamos o Evangelho por nossos méritos. Não é a nossa força que garante a conquista desta perfeição a que Jesus nos incumbiu como um imperativo. No sentido de, se depender dos nossos esforços, certamente que ninguém chegará lá. Se depender das nossas capacidades, certamente nós vamos fracassar no processo. Então, o que torna viável o Evangelho em nós, e isso todo o Sermão da Montanha está aí para dar provas disso, o que torna viável o Evangelho em nós é a presença do Espírito Santo. Nós não somos cristãos porque nós conseguimos, ou porque nós podemos. Nós somos cristãos porque Ele pode em nós. Nós abrimos as portas para que Ele tivesse plena liberdade para fazer de nós aquilo que parecesse bem aos olhos dele. Então, isso é o que torna viável. Tal como Maria disse em resposta ao anúncio do nascimento ou da concepção de Jesus, Maria, ela olha para si, olha para os problemas envolvidos naquilo que estava lhe sendo proposto, ela apenas responde: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ou seja, se depender de mim, não tem realização viável ou possível disso que você está me dizendo. Então, faça-se tudo conforme a tua palavra. É assim que me parece, e isso elucida o texto. O ser perfeito, como é perfeito o Pai Celeste, mais do que o imperativo, é um processo. É claro, é uma ordem, é um mandamento, mas esse mandamento não vai acontecer no estalar de dedos. Ele vai acontecer à medida em que nós caminhamos com Deus. À medida em que Deus caminha conosco, vamos sendo aperfeiçoados dia a dia, até aquele dia. Então, quando a gente lê os outros textos que corroboram com esse processo, Paulo chega a dizer: olha, quando era menino, eu agia como menino, cheguei à vida adulta, deixei as coisas da meninice, agora eu lido com as coisas como um adulto. Vale dizer, precisamos crescer. E crescer sempre, até a estatura do varão perfeito, vai dizer Paulo. É este processo dentro do qual todos nós
de alguma maneira, nós estamos mergulhados. Muito bem. Há uma implicação, ainda pensando no verbo ser, que merece um pouquinho de atenção e merece um pouquinho de luz dentro dessa proposta. E a primeira dela é: o verbo ser, na língua portuguesa, ele traz alguns problemas, e não poucos problemas. Primeiro, pela natureza do próprio verbo. E segundo, pela má compreensão nossa em relação ao verbo. Nas línguas semíticas, por exemplo, não se usa o verbo ser na sua forma simples. Ele usa-se na sua forma composta. Então, eu não diria nunca eu sou, tu és, ele é. Essa conjugação da língua portuguesa. Nas línguas semíticas, eles diriam eu estou sendo, tu estás sendo, na sua forma composta. E aí a pergunta é, mas por quê? Mas por quê? A coisa é ainda mais interessante quando a gente pensa na língua inglesa, por exemplo, onde o verbo ser e o verbo estar, eles são conjugados por um único verbo. Um único verbo. E você interpreta a frase onde o verbo está de acordo com o contexto. Ou é ser ou é estar, nesse sentido. Então, não é um verbo de simples compreensão. Ele é complexo, né? Eu estava dando exemplo esses dias, numa aula, em que eu dizia, por exemplo, eu posso afirmar que eu sou professor? Eu não posso dizê-lo de verdade. Eu sei que os irmãos entendem quando eu digo eu sou professor, mas, de fato, eu não sou professor, eu estou professor. Eu sou pastor? Não, eu não sou pastor. Eu estou pastor. Mas o uso comum nos leva a usar inadequadamente o verbo ser. Então, a gente diz, eu sou pastor, eu estou pastor, eu sou professor, eu sou um monte de coisas que, na verdade, não nos definem. Porque aí o verbo ser, ele nos devia definir. Só que aquilo para o que nós tomamos como referência para a nossa definição não nos define. Então, eu não sou pastor, eu estou pastor. Porque no ser, o pastor não está contemplado na minha identidade. Aliás, em algum dia, o pastor verdadeiro da igreja virá, porque a igreja tem um só pastor. Nós estamos pastores por contingência. Você consegue tirar por contingência. Agora, alguém está com o microfone ligado? Agradecia que desligasse, por favor. Só para não dar essa interferência. Muito bem. Então, todo cuidado nesse uso é necessário. Então, quando eu leio sede vós perfeitos, isso implica dizer que nós não somos. Nós precisamos nos tornar, porque se fôssemos, esse mandamento não teria sentido. Nós já fomos no ato criativo, fomos perfeitos, fomos criados perfeitos, mas nós perdemos a perfeição no dia em que os nossos pais ousaram desafiar, quebrar o mandamento de Deus. E desde então a imperfeição, ela caminha conosco, como uma natureza secundária. E nós nos deleitamos na imperfeição, julgando a imperfeição como se fosse perfeição, quando de fato não. Então, nesse sentido, a nossa identidade originária, ela traz no seu cerne a perfeição, que foi perdida por causa dessa natureza estranha que nos atropelou, que nos acomete, e que nos será arrancada no dia em que todos nós seremos glorificados, por assim dizer. Então, enquanto o dia não chega, há esse imperativo de nós trabalharmos em colaboração ou colaborando
com a ação de Deus em nós, para que ele realize a perfeição perdida em cada um de nós. E para isso, é claro, nós precisamos dar liberdade para que Deus faça o que precisa ser feito em nós. Sem querer me delongar demasiadamente, ainda queria destacar mais alguma coisa. A referência de pai que nós temos é uma referência do nosso pai biológico, que ele não é perfeito, assim como nós não somos. E aí, Jesus toma essa referência da nossa paternidade para dizer que Deus é nosso pai. Diferentemente do pai biológico, ele, pai celeste, ele é perfeito em tudo, absolutamente perfeito. Logo, se ele é pai celeste, nós somos seus filhos. E como filhos, ele espera alguma coisa de nós. Ele espera alguma coisa de nós. O nosso pai nos deu a capacidade de escolher. E é por essa capacidade, que nós podemos dizer que amamos. Porque quando eu não posso escolher, eu não posso dizer que eu posso amar. Eu afirmo que eu amo a FLAM, por exemplo, porque no universo de instituições, eu escolhi a FLAM e não as outras. Eu posso dizer que eu amo. E isso faz sentido. Mas se só existisse a FLAM, eu não teria como dizer que eu a amo. Interessante. Papai do céu nos fez livres, com plenas capacidades de dizer sim a ele e não também. E ao dizer sim, ele espera que nós o façamos, porque o amamos. Abrimos mão de toda e qualquer alternativa, como se isso fosse possível de fato, mas nós temos aí deuses e deuses, segundo a nossa concepção. Mas, efetivamente, ele é o único. No entanto, ele nos dá a capacidade de escolher e nos dá os instrumentos necessários, não só a sua graça, quanto o seu Espírito, que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. E por eles nós podemos dizer sim ao Pai, e não a todos os outros que são falsos, para declarar o nosso amor a Ele. Só que, nisso, nós podemos também falsear o nosso amor a Deus. E talvez esse é o elemento mais perigoso, para dizer o mínimo. Porque quando falseamos o nosso amor ao Pai, isso será manifesto através do modo como nós nos posicionamos diante do Pai. Então, eu posso dizer, sem medo de errar, que existem pelo menos 2 tipos de filhos. Os filhos de fato e os filhos de direito. Os filhos de direito são aqueles que exigem do pai: eu não pedi para nascer, já que você me trouxe, então você que me cuide. O Senhor prometeu, então faça o que o Senhor prometeu. O Senhor profetizou. Onde está o cumprimento da profecia? Esses são os filhos de direito, porque eles exigem que Deus cumpra a lei para satisfazer o cumprimento dela, em nosso favor, obviamente. Esse tipo de filho, eu ousaria dizer, não é o filho que Deus quer. Esse é um falso filho. Esse é um filho estético. E é um filho de quem não se espera muito. Ou não se espera nada, melhor dizendo. Porque ele exige os bônus.
mas não está preocupado com os ônus desta relação. Temos muitos filhos de direito, inclusive dentro das Escrituras. E eu me perderia citando esses filhos. Mas Deus teve um filho de fato que nos serve de modelo. E o filho de fato é aquele que conhece o Pai, confia no Pai, e ao Pai ele delega a sua vontade. Eu estou falando de Jesus. Ele conhece o Pai e ele delega a sua vontade ao Pai, a ponto de dizer: a minha vontade é fazer a vontade do Pai. Ele confia plenamente no Pai, que não ousaria nunca questionar uma vontade do Pai, porque a vontade do Pai é perfeita, é boa e é agradável. Esse é o filho de quem ou a quem devemos imitar. Este é o filho que, mesmo sendo quem é, diz a carta aos Hebreus que ele foi aperfeiçoado no sofrimento. Foi aperfeiçoado no sofrimento. No entanto, eu deixaria aqui algumas recomendações para os meus irmãos, e são recomendações que não as deixo para os irmãos, na verdade, são recomendações que eu faço a mim mesmo e agora compartilho com os irmãos. A primeira recomendação é esta: irmãos, nós temos um compromisso com a perfeição. Nada menos do que a perfeição. Então, não importa no que você está envolvido, não importa o que você esteja fazendo, procure fazer o melhor. Faça o melhor. E permita que o Pai seja glorificado através dessa busca da perfeição em tudo que você faz. Essa conversa, essa recomendação até parece esdrúxula, mas para mim faz muito sentido quando eu penso na geração da qual eu faço parte e de todas as outras que vieram depois de mim, que se contentam com qualquer coisa, se contentam com o mínimo. Na sala de aula, eu ouço alunos dizerem assim: professor, só me falta um pontinho para conseguir a nota para passar. Velho, como assim? Você está lutando para ter a nota para passar? Isso é se contentar com menos. É se contentar com nada. Isso é se contentar com o mínimo necessário. Eu acredito que, como cristãos, não é isso que nós devíamos fazer. E não estou falando de faculdade cristã apenas. Estou falando de faculdade de forma geral. Eu dou aulas nos cursos de pedagogia e letras, e, enfim, a métrica é a mesma. Os alunos fazem a primeira prova, já começam a fazer cálculo. Quanto me falta para eu atingir a nota mínima para passar? Não. Aliás, que aluno nós somos se lutamos apenas para tirar nota para passar? A nossa proposta com a escola não visa a nota. A nota é uma consequência. Mas é essa bagagem, é nos capacitar de ferramentas que nos possibilitam nos tornarmos relevantes na nossa geração, seja como cristãos, seja como profissionais. Eu acredito que há escassez no mercado de profissionais comprometidos com a perfeição, porque nos contentamos com o mínimo necessário. Então, fica aqui a minha recomendação.
Meu irmão, não é do cristão viver da mediocridade, viver do médio, do mínimo necessário. Nós temos um compromisso com a perfeição. Então não vamos nos contentar com qualquer coisa, a menos que a gente alcance a perfeição. É claro que hoje eu não sou perfeito, e o que eu faço também não é. Mas eu preciso saber que aquilo que eu estou fazendo é o melhor que eu posso nesse momento. Amanhã terei um momento diferente. Eu vou fazer outro melhor de mim, que será melhor do que aquilo que eu estou fazendo hoje. Este é o compromisso que nós temos com a perfeição. E a segunda recomendação é que não sejamos filhos de direito. Não sejamos filhos de direito. Filhos de direito não são confiáveis. Filhos de direitos não são amigos. São apenas servos. E como servos, eles exigem do pai compensação pelos trabalhos feitos. Não é isso que Deus espera de nós. Nosso modelo é Cristo. Que a gente, de livre e espontânea vontade, a gente tenha a coragem e a ousadia de delegar a Deus a nossa vontade. Seja feita a tua vontade em nós, assim como ela é feita no céu. Que a nossa vontade seja fazer a vontade de Deus. Eu acredito que, se assim procedermos, nós seremos muito mais relevantes na nossa geração do que sair correndo mundo afora, fazendo as coisas do nosso jeito, pensando que estamos abafando, pensando que estamos conquistando, quando de fato ouve-se um lamento silencioso que vem do Pai Celeste. Não é isso que eu espero de vocês. Que a nossa vontade seja fazer a vontade do Pai Celeste. Jesus triunfou sobre o pecado, sobre a morte, sobre o inferno, sobre o diabo, sobre tudo. Não por outra razão, não por qualquer outra razão, apenas porque ele deu-se totalmente ao Pai, para que nele não se fizesse outra vontade que não fosse a vontade do Pai. E hoje, nós sabemos que com 12 discípulos, que talvez nós hoje nem contrataríamos para serem nossos empregados nas nossas empresas, Jesus pôs o mundo de ponta cabeça. O mundo jamais foi o mesmo por causa desses 12. E não eram adultos a maioria, eram meninos, adolescentes ainda. Claro, com exceção do Pedrão, que era o mais velho do grupo, todos os outros eram meninos. Jesus pôs o mundo de ponta cabeça, com 12 homens. E eu acredito que esses 12 entenderam o recado adequadamente. Eles deram-se ao Pai. E aprove ao Pai dá-los para que o Evangelho chegasse até nós. Agora é nossa vez de nos dar, para que a gente consiga garantir que o Evangelho chegue à geração dos nossos filhos com a mesma pureza, com a mesma lealdade, com a mesma simplicidade com que nós o recebemos. E Deus em Cristo nos ajude a caminhar nesses dias tão difíceis que nós enfrentamos. Vamos orar? Pai bendito, nós te agradecemos o zelo e o cuidado que o Senhor tem conosco. Ora diga, ó minha alma, o que seria de mim se não fossem
as misericórdias do Senhor. Ora, diga, Flã, o que seria de nós se não fosse a bondade e a graça de Deus? Ora, digam, meus irmãos, onde estaríamos se a mão do Senhor não repousasse sobre nós? Pai, nós lhe agradecemos, porque o Senhor vai conduzindo a nossa história da sua maneira, porque no dia em que o Senhor nos conquistou, nós reconhecemos que não éramos nada, que sem ti nada somos, que sem ti nada podemos fazer. Mas com o teu auxílio e tua orientação, Pai, hoje ainda estamos de pé, com a lucidez necessária para declarar, Senhor, faça em nós a tua vontade, assim como ela é feita no céu. Nos ajude a sermos como Jesus, que delegou plenamente a sua vontade aos cuidados de fazer a tua vontade. Pai, somos falhos, somos imperfeitos, mas com o auxílio do teu Espírito estamos lutando pela perfeição. Nos ajude a nunca nos contentarmos com menos do que a perfeição, para que em tudo quanto fizermos, o teu nome seja exaltado e glorificado. Pai, somos teus e o Senhor é nosso. Abençoe os meus irmãos, as minhas irmãs. Abençoe, ó Pai, cada um na sua realidade, ó Pai, escrevendo a tua história com a própria vida. Ó Pai, cada um na sua igreja, na sua comunidade, com os seus desafios, com os seus problemas a vencer. Pai, em nome de Jesus, que a tua boa mão auxilie a todos. Pai, não se esqueça dessas igrejas das quais eles fazem parte, que confiaram na Flã. Pai, a tarefa, a incumbência de prepará-los para que eles possam te servir melhor. Pai, que essas igrejas sejam abençoadas, os pastores, os membros, todos sejam abençoados. Pai, em nome de Jesus, lembra-te da Flã e nos ajude a cumprir fielmente com a tarefa que o Senhor nos incumbiu. Dá-nos força, dá-nos coragem, dá-nos ousadia, dá-nos inteligência, entendimento, para que possamos nos esmerar naquilo que estamos fazendo, porque é disso e é isso que o Senhor espera de nós. Pai bendito, seja com os nossos professores, nossos diretores, ó Pai, seja com todos que estão envolvidos neste grande projeto chamado FLAM, Jovens da Verdade. E, ó Pai, teu nome seja exaltado através desse ministério. Pai, abençoe a nossa irmã Adriana. O Senhor conhece os desafios que ela tem enfrentado. O Senhor conhece o seu coração, a sinceridade com que ela se doa, ó Pai, por esta causa. Ó Pai, organizar e nos preparar esse espaço para podermos conversar. Pai, é a ela que o Senhor incumbiu essa tarefa. Nós pedimos que a tua bênção seja sobre a vida dela, sobre a casa dela, sobre os familiares dela. Que esses sonhos que um dia o Senhor fez nascer no seu coração, nenhum deles caia por terra antes que se concretize. Nos abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Permaneça conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Professora Adriana, devolvo-lhe a palavra. Nós é que agradecemos. Louvado seja Deus pela sua vida. Excelentíssimo professor, doutor Elias Binja, presente de Deus para nós, presente de Deus para a FLAM. Fomos ricamente abençoados. Que palavra abençoada, palavra preciosa. Louvado seja Deus. Muito obrigado por atender ao convite. Muito obrigado por nos dar esse banquete. E nós vamos ficar pensando a semana inteira, né? O fim de semana inteiro, a semana inteira, porque foi maravilhoso. Louvado seja Deus. Muitíssimo obrigado, que Deus te recompense grandemente. Queridos, o culto da FLAM ele é um pouco diferente, né? A gente está participando pela primeira vez.
a gente dá oportunidade para alguns alunos que previamente combinaram, acertaram, de dar um breve testemunho. Então, nós combinamos hoje com a Geraldine. Geraldine está aí com a gente. Hoje vai falar com a gente a Geraldine e depois o Luiz Lupe. Então, será uma alegria ouvi-los. E, assim, a gente, para não estender muito, nós combinamos que cada um dos alunos falará apenas 6 minutos. Então, assim, fica olhando para mim, se eu levantar a mãozinha é porque você já passou 1 minuto. Ok? Mas está com a palavra, então, a nossa querida irmã Geraldine. Está contigo, minha irmã. Amém, graça e paz. Boa noite, amados irmãos. Tão bom ver os rostinhos, né? Que é a turma online, então... Eu sou de São Paulo, mas atualmente moro aqui na Bahia. Eu e meu esposo viemos para cá, Deus nos trouxe para cá e é quem nos deu um ministério. Mas eu visitei muito o Jovens da Verdade quando eu era jovem. E também fui muitos eventos de casais aí, com o Jaziel e a esposa dele, quando morávamos aí. Temos boas recordações deste lugar. Boa noite, professor. O meu testemunho que eu quero compartilhar é sobre a minha família, sobre a minha filha, que ela teve uma experiência com o Senhor. Às vezes a gente acha que os nossos filhos, porque nascem num lar cristão, eles não precisam ter uma experiência com Deus, né? Não precisam ter a experiência dele, mas que a gente entende que eles vão viver as nossas, né? E não é bem assim. Certa feita eu comecei a perceber minha filha se distanciando, se desinteressando pelas coisas do Senhor, e comecei a orar, e o Senhor falou assim para mim claramente: você precisa ser mais intencional dentro da tua casa, precisa ser mais intencional com a sua família, em especial com a sua filha. E, com isso, acabei abrindo mão de algumas coisas para ser mais intencional com a minha filha. E foram muitas lágrimas, foram muitas noites de busca, de oração, pedindo discernimento e direção do Senhor, para me ajudar a vê-la com os olhos que o Senhor vê, porque Deus me ensinou que Ele via ela completa. Deus já olhava para ela e já via a obra completa. Né? Assim que Deus olha para nós, né? Ele nos vê já ali. Ele vê a cruz, Ele vê o sangue de Cristo. Nós temos essa dificuldade, né? E graças a Deus minha filha foi alcançada, ela teve uma experiência com Jesus, e ela teve experiência linda com o Senhor. Esses dias eu peguei um desenho dela, ela gosta de desenhar, e ela desenhou uma foto de uma criança sendo abraçada assim por Jesus. Aí eu falei: que foto linda, filha, você viu onde essa foto? Ela falou: não, mãe, essa menina aqui sou eu, é assim que eu me vejo com Jesus, abraçada por ele. Eu fiquei tão feliz, enchi meus olhos de lágrimas e fiquei tão feliz, porque falei: Deus, obrigada, porque às vezes nos nossos afazeres eclesiásticos, né, nos nossos afazeres da rotina, das demandas, do ordinário mesmo, né, da vida e até da igreja mesmo, às vezes a gente esquece da nossa pequena igrejinha, que é a nossa casa, a nossa primeira igrejinha. Né? E Deus me fez a tempo, o Espírito Santo me fez a tempo perceber que eu precisava estar mais atenta a essa primeira igreja, né? Que é a minha casa, e ser mais intencional com a minha casa, com a minha família, em especial com a minha filha. Eu passei uma fase de muitos lutos, a certa feita até compartilhei com a Adriana, né? Passei uma fase de muitos lutos, muitas enfermidades também na família, e também acho que isso contribuiu, mas assim, hoje o meu testemunho é de glorificar a Deus pelo que ele fez na vida da minha filha. Ela tem 18 anos, né? E eu sempre falava: Senhor, eu não quero que ela vá para a faculdade distante do Senhor. Eu quero que ela vá para a faculdade entendendo quem é o Senhor. E graças a Deus ela compreende quem é o Senhor, ela está ali dentro da faculdade, está dentro de uma célula onde ela ora, compartilha a palavra. E hoje ela chegou para nós estamos em uma fase de mudança de casa,
E hoje ela nos trouxe uma palavra. E a casa, sabe aquela coisa que parece que vai, mas não vai, vai, mas não vai, e fica todo mundo agitado, com essa incerteza de muda, mas não muda. Ela falou assim: olha, eu quero compartilhar uma palavra que Deus trouxe para mim, onde Deus fala assim que a gente deve olhar para os lírios do campo, que nem colhem, nem semeiam, né, os pássaros, e começou a compartilhar o texto. Ela falou: então, pai, falando para mim e para o pai dela, eu entendi que com esse texto que Deus está falando para a gente olhar para os lírios do campo, né, para os pássaros, que ele alimenta e sustenta, que a gente não tem que se preocupar. Ele está vendo todas as nossas necessidades. Oh, meus irmãos, isso encheu tanto meu coração de alegria, de ver a minha filha assim conectada com o Senhor, né? Ver que Deus usou a vida dela para nos acalmar, né? Diante de uma circunstância que a gente está passando de instabilidade, e ela buscou no Senhor e Deus deu uma palavra para ela. Então, isso tem sido assim, um despertamento, né, para nós, como família, aqui dentro da nossa casa, de entendermos que a nossa primeira igreja é o nosso lar. E professor Elias falou uma coisa muito interessante, que nós não podemos ser medíocres, né? E uma das coisas que eu pedi perdão ao Senhor, eu falei: Senhor, me perdoa, né? Quando eu estava clamando lá pela minha filha, eu falei: Senhor, me perdoa, porque o sentimento que eu tenho é que eu estou sendo medíocre dentro da minha casa. Eu estou mantendo relacionamento raso com a minha filha, como que eu não percebi esse distanciamento, como que eu não percebi, como que eu não fui rápida, né? Então, muitas vezes nós somos, sim, medíocres, né? Muitas vezes nós somos rasos mesmo, mas Deus é tão maravilhoso, né? Tão bondoso, que Ele nos acorda, Ele nos desperta. Filha, acorde, ó, acorde, deixa eu te chacoalhar e deixa eu te tirar daquilo que está te distraindo, que muitas vezes é até o ordinário mesmo, ou muitas vezes até a rotina eclesiástica mesmo, que é lícito. Mas você, olha, precisa acordar, porque tem uma ovelhinha dentro da sua casa que está precisando mais de você. Então é isso. Obrigada, professor. Obrigada, professor. Muito obrigada, minha irmã querida. Que bênção! Louvado seja Deus pelo que Deus fez na sua vida, na vida da sua filha, está fazendo e ainda vai fazer. Muito Amém. Obrigada por compartilhar conosco. Louvado seja Deus. Amém. Agora nós vamos ouvir o nosso querido irmão Luiz. Vai falar com a gente, vai compartilhar o que Deus tem feito. Está com a palavra, meu irmão. Boa noite, gente. Tudo bem? Vocês? Tudo bem? Uhum. No início da semana, a Adriana me chamou, né? E eu falei: tá bom, será um prazer. Vou ser bem breve mesmo. Antes, eu só queria ler um texto na Bíblia, a Mensagem. Eu gosto muito da tradução de Eugene Peterson, né? Do Salmo 116, versículo 12, só a parte A. Como posso compensar o Eterno pelas bênçãos que ele derramou sobre mim? Erguerei bem alto a taça da salvação e um brinde ao Eterno. Então eu quero dar um brinde ao Eterno aqui agora, porque, irmãos, em 99, 95, foi a primeira vez que eu ouvi o Evangelho num carro, dentro de um carro, por um irmão que eu nunca mais ouvi, queria muito rever. Ele foi o primeiro, acho que o primeiro a gente nunca esquece, né? Eu nunca tinha ouvido o Evangelho. Conheci e tal, fui para a igreja dele, beleza. Só que eu não me firmei. Em 99, depois de 4 anos, isso foi em 95, eu fui por um caminho, trilhei um caminho não muito bacana. Eu sou ex-dependente químico e me envolvi com uma rapaziada que não era muito legal, né? Uma rapaziada bem da pesada, assim. E teve um dia, e eu falo para os irmãos, eu sou um pouco cético em questão de milagre, essas coisas, mas eu vou falar para os irmãos aqui, vocês estão conversando com alguém que já era para ter morrido faz tempo. Faz tempo. Nós estávamos usando droga e um rapaz lá, ele era um rapaz que já tinha assassinado algumas pessoas. E ele, se ele estava brincando com a arma, eu não sei. Nós estávamos usando e ele pegou uma PT, uma arma, e tirou o pente dela. Ele tirou o pente e colocou na minha cabeça. Nós estávamos mais ou menos, não me lembro, faz muitos anos, que uns 6, 7 pessoas. E atirou. Atirou, eu nem liguei, porque eu vi ele tirando o pente. Ah, tranquilo. Mas com arma a gente não brinca, né? Beleza.
Isso foi à tarde, eram umas 2 horas da tarde, mais ou menos. Nós fomos para casa depois, tal, e estava em casa, tomei um banho e tal. À noite, eram umas 19 horas, mais ou menos, 19h30. A gente se reunia novamente para, né? E eu ouvi ele falando baixinho, acho que foi Deus que permitiu eu ouvir, que ele tinha quase me matado, porque tinha uma bala na agulha. Essa arma, ela não encrava, tá? Quando a bala tá na agulha, não tem como, irmãos, é muito difícil. E eu ouvi, eu falei, mas o que você falou? Então, eu quase te matei lá na... Tinha uma bala na agulha, e você pode procurar uma igreja aí, porque você tá vivo, que seus miolos eram para ter sido estourados lá no terreno lá. Eu fiquei, meu irmão já tava indo para a igreja, eu fiquei espantado. E todo mundo em volta ouviu, né, irmãos? Fui para a igreja de verdade, fui para a igreja. Lembro que eu peguei uma Bíblia, aquela cinza, pequenininha, lembra que dava na escola, do Novo Testamento? Não sei se o seu irmão lembra. Coloquei no bolso e fui, entrei numa CCB até na época, entrei lá, irmãos, beleza. Passou anos, irmãos, 2008, tá? Fui para a igreja, assim, tal. E teve uma vez que eu tava um pouco triste. E eu não sei, lembro por quê, irmãos. Eu sei que eu peguei e falei, quer saber? Eu vou lá para Conde de Sarzedas. Não sei se os irmãos conhecem a Conde de Sarzedas. É onde vende material. Eu falei, vou comprar um livro lá, vou lá. Mas tava triste, irmãos. Entrei no ônibus. E aí um rapaz gritou lá no fundo do ônibus. Ô Luiz, vem aqui, rapaz. Me chamou. E ele começou a bater papo e falou, você lembra daquela vez da arma, rapaz? Eu falei, lembro. Então, você não sabe o que aconteceu depois. A bala encravou de tal forma que a gente teve que levar a arma para desmontar a arma, porque a bala não quis sair. Levaram no armeiro, tiveram que desmontar toda a arma para tirar a bala, irmãos. Então, irmãos, esse é meu testemunho. É por isso que eu quero levantar um brinde aqui no Salmo 116, aqui, versículo 12, tá? Um brinde ao Eterno, para todos os irmãos. Eu tô vivo, irmão, por causa dele. Eu tô fazendo flan, por causa dele. Eu tô casado, minha esposa tá aqui. Eu falo para ela, é por causa dele, irmão, porque literalmente era para ter morrido. Tá bom, irmãos? Esse é meu testemunho. Deus abençoe a cada um de vocês. Louvado seja Deus pela sua vida. Que maravilha! Como Deus é tremendo, né, meus irmãos? Deus é tremendo. Que riqueza, que bênção. Estamos alimentados, estamos felizes com a presença de Deus e dá vontade de a gente ficar até meia-noite aqui, né? Mas nós precisamos encerrar, então. Se Adriana, você... Oi? Antes de encerrar, deixa eu só fazer menção à presença de uma pessoa que está no nosso culto. É o Aldo Américo, ele não é aluno da FLAN, ele é um convidado. E ele é lá do nosso ministério, é uma vida transformada. Vocês vão ouvir muito falar sobre ele ainda. Mas eu fiquei muito feliz que ele aceitou o convite e assistiu o culto. Dá um tchauzinho, Aldo. Muito feliz. Obrigada, Aldo, pela sua presença. Seja bem-vindo na nossa família. Depois eu vou Tamo comer junto, Aldo. Bem-vindo, que bom. Que legal, muito bom. Obrigada. O Aldo tem um testemunho tremendo, Adriana. Que bom. Tremendo. Coisas que você podemos acha ouvi-lo que uma não próxima existe vez, mais, né? coisas que você acha que não acontece, mas é uma vida transformada, completamente transformada. Amém, queridos. Então, nós vamos partir então para o encerramento. E eu gostaria de pedir que o Danilo, nosso querido Danilo, nosso aluno, fizesse uma oração de encerramento. E logo após essa oração, o nosso professor, Dr. Elias Binja, nos desse a bênção apostólica. Amém? Amém. Vamos orar, então. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por esse tempo, te agradecemos porque o Senhor nos chamou e nos abençoou para que a gente pudesse desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós, da Tua palavra, da vida em Teu Filho Jesus. Muito obrigado, Deus. Obrigado por esse tempo. Obrigado pela faculdade que a gente tem aprendido e mergulhado na Tua palavra. Obrigado pelos professores. Obrigado por cada aluno que está aqui. Muito obrigado, Deus, porque a gente não é o aprender pelo aprender,
mas para abençoar outras vidas, para que a gente seja a extensão das tuas mãos, Pai. Não nos permita, Pai, não permita que a gente viva uma vida medíocre, uma vida pouca, Pai, mas que a gente desfrute e viva aquilo, faça aquilo que o Senhor nos chamou para fazer com perfeição, para a glória do teu nome, sobretudo, Deus. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Obrigado por esse momento, por esse tempo. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Senhor. Que a graça do nosso Pai Celeste, o amor do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, e as ricas consolações do Santo Espírito sejam sobre nós e sobre toda a Igreja de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Obrigado por tudo. Amém. E até a próxima. Glória a Deus. Com Deus. Deus abençoe. Muito obrigada. Obrigado. Oi. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Paz do Senhor a todos, boa noite. Boa noite. A paz do Senhor. Paz. Senhor, a Boa todos. noite, meus filhos. A paz do Senhor. Até mais. Adriana, Deus abençoe. Boa noite a todos. Amém. Boa noite.